Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Fala, Matias, tudo bem com você, Fala, meu grande amigo? Johnny, como que o senhor está hoje? Bem, graças a Deus, aí tá Tudo conseguindo certo? Tudo ok? tudo certo, consigo te ver, consegue me ver? Perfeito, perfeito, perfeito. Milena já entrou aí, Gabriel também já está entrando. Sejam bem-vindos, galera, a esse canal, a essa live, essa primeira live desse perfil. Espero aí contribuir um pouco para vocês o nosso conhecimento durante esse tempo. Para quem não me conhece, eu vou começar a me apresentar. Meu nome é Johnny França, sou advogado, atuando aí em mais de 10 estados do Brasil, mantendo a presença em Campo Grande MS Física. Temos sede física aqui em Campo Grande. E hoje a gente vai discutir um assunto aí muito bacana, que muita gente tem dúvida, né, Matias, sobre o que seria inventário. Mas antes, se apresenta aí para a galera, para os meus seguidores, para quem está chegando aí agora no Instagram. Vamos lá então, Johnny. Para os seguidores do Johnny, prazer, Felipe Matias, sou advogado também. Tive o grande prazer de conhecer esse cidadão aí, o Johnny, através de um curso que fizemos juntos, né? E nós temos uma ligação muito interessante de ideologia e de conhecimento. E sou advogado em Goiânia, tenho atuação quase há 10 anos, específico nessa área do direito das sucessões. E hoje a gente está iniciando esse projeto novo de trazer conhecimento para todo mundo, né? Trazer informação, trazer o direito de uma maneira prática, sem aquele juridiquês que o povo fica sem saber como que funciona. Não é, Johnny? Justamente, a nossa intenção aqui, galera, com essa sequência de lives aqui, já fazer uns avisos aqui, galera. Vão ser ao longo desse tempo 6 lives até o final do ano. Ao final dessa live, a gente vai divulgar a data da próxima e o tema, mas tudo vai ser dentro do direito de família. E a intenção aqui é falar o português claro com vocês, sem muita enrolação, direto ao ponto, e falar para a galera que tem dúvidas sobre esse assunto. A gente vai falar as dúvidas também que a gente abriu essa semana, Matias, inclusive, a caixinha de perguntas, tivemos algumas dúvidas e a gente já selecionou e a gente vai falar aqui para você, esclarecer o que seria. E a gente vai começar do início. O que seria inventário? Para que serve? A gente tem dúvidas sobre isso. Todo mundo vai passar por um dia sobre inventário, né? Sem sombra de dúvidas, né, Johnny? Eu digo que a gente tem duas certezas na vida. Uma que nasce e a outra que vai morrer, né? E, infelizmente, aqui no Brasil, a gente tem esse problema de não querer discutir sobre a morte. Mas ela é inevitável. Mais dia menos dia, vamos passar por uma situação dessa. E a tendência é que as pessoas mais velhas passem por isso antes do que as mais novas. Ou seja, que os pais passem pelo falecimento antes que os filhos, antes que os netos. E é daí que surge o procedimento sucessório, né? O procedimento sucessório, ele, a princípio, ele se elabora de forma automática. Eu não preciso de comunicar a ninguém que a casa que a minha mãe deixou, eu como o único filho dela, vai ser minha. Eu não sabe, eu sou o filho da minha mãe, se ela deixou esse patrimônio vai ser meu. Né? Não tenho que explicar isso para ninguém. Mas vivemos em sociedade, né? E a vida em sociedade exige de nós uma comunicação, que a gente torne esse ato público. E como que a gente torna esse ato público? Comunicando, avisando o Estado, avisando os demais através de um procedimento judicial ou extrajudicial, né? Então, obrigatoriamente, além de ter essa comunicação, nós temos que passar por essa fase de inventário ou judicial ou extrajudicial. E aí, E, Matias, sobre esse assunto do inventário, você explicou o conceito, bem bacana isso, todo mundo vai passar por isso, né? É inevitável, uma certeza que a gente tem é do nascimento e da morte, né? Na morte principalmente. E aí, cara, me explica para mim os requisitos e as possibilidades desse inventário ser na forma judicial e extrajudicial, né? Aí eu sei que existem alguns requisitos, umas possibilidades aí, as etapas para ser cumprida, a diferença. Eu queria entender um pouquinho mais sobre essa questão do judicial e do extrajudicial. A diferença, quem pode fazer, se é igual os dois procedimentos. Às vezes as pessoas não sabem, né, a diferença entre um e entre o outro. O que seria basicamente, meu sim, amigo? sim, bem pontuado, Johnny. Eu brinco que o inventário ele é um meio com dois caminhos. Os dois caminhos são a via judicial e a via extrajudicial, né? E aí, como que funciona a situação? Vamos partir para mais complexa, né? Que seria um judicial. O judicial, obrigatoriamente, a gente tem um procedimento em que envolvem menores de idade, certo? Então, se existem herdeiros menores de idade, esquece cartório.
a gente não pode passar pelo cartório, obrigatoriamente, vai ser judicial. O outro ponto é se existe alguma discussão entre os herdeiros sobre a divisão patrimonial. A partir do momento que existe uma discussão, existe um litígio entre eles, não existe uma resolução prática, obrigatoriamente um terceiro vai ter que decidir. E esse terceiro será o juiz, né? E essa seria, de modo mais simplório, as formas que levariam para o procedimento judicial. E aí, qual que seria os caminhos que levariam uma pessoa que fosse realizar o inventário para uma modalidade extrajudicial, né? Primeiro, não pode ter herdeiros menores de idade, né? Nenhum dos envolvidos ali pode ser menor de idade, tem que ser todos maiores, capazes, né? E para resolver essa situação. O segundo ponto é que esses herdeiros que são capazes, eles devem estar em concordância com esse procedimento de inventário. Ou seja, deve existir uma anuência entre eles sobre como que vai ser partilhado esse patrimônio. Que seja uma casa, um carro só, ou, no caso aí do Johnny, que é fazendeiro, muitas cabeças de gado, né, numa partilha. De qualquer forma, tem que existir uma integralidade entre esses herdeiros de entender, olha, minha parte é X, a sua é X, a sua é X. Estamos de acordo? Estamos. Então, vamos dar o próximo passo. Vamos seguir com o inventário de forma extrajudicial. Então seria isso, não ter menores de idade, porque, em regra, o Ministério Público tem que acompanhar esses processos, né? E aí, para ver se está sendo respeitado os direitos dos menores, e todo mundo está de acordo com o inventário. A partilha, bonitinho e tudo certo. É isso. Exatamente. Basicamente, esses são os pontos principais que nós devemos analisar a princípio para a gente partir para um inventário extrajudicial. E outra coisa, Matias, a diferença ali entre os advogados também. Eu posso, como eu sou advogado, mas assim, a questão da questão de você fazer o inventário sem advogado. É isso que eu quis dizer aqui. Eu estava raciocinando e falando ao mesmo tempo. Sim, posso fazer, sim. Meu amigo? Como que funciona essa situação? Seria muito simples se, né, já que o imóvel já transfere automaticamente para mim com o falecimento da minha mãe e do meu pai, seria muito mais simples eu pensar, ó, já sou dono, leva a documentação, certidão de óbito, tá, que o imóvel é meu, sou herdeiro da minha mãe, né? Mas não é tão simples assim, né? Como existe uma questão de publicidade, que eu chamo de publicidade, essa de manifestar ao Estado, olha, meu pai faleceu, ele deixou uma casa, essa casa vai passar para mim e para o meu irmão, essa publicidade, que é onde o Estado vai receber o bocado dele, né? E essa publicidade para as demais pessoas também, os terceiros interessados ali, que estão envolvidos no procedimento, de saber que o João morreu e deixou patrimônio para os filhos, né? Essa obrigatoriedade, esse sentido de trabalhar traz a obrigatoriedade de se ter um advogado, né? Então, a pessoa não consegue, infelizmente, fazer um procedimento de inventário sem o auxílio de um advogado. E isso vai muito além disso, porque tem muitas questões técnicas de elaboração de documentos e uma pessoa que não é da área do direito não vai ter o conhecimento e não vai ter a expertise para poder formular os documentos de maneira adequada para apresentar para a secretaria, para o cartório, para conseguir sair com a escritura do inventário nas mãos. E bem pontuado, Matias, a questão aqui dos cartórios, né? A gente sabe que para entrar na justiça, o advogado é aí que entre judicial e extrajudicial. Muitas das vezes as pessoas não querem pagar custas processuais. Então aqui abre um parênteses, a diferença entre custas processuais e contrato de honorários. São dois mundos distintos, eu falo com meus clientes. Porque no contrato você vai combinar com o profissional habilitado ali, as formas de pagamento, enfim, e as custas processuais são totalmente distintas. Por quê? É do cartório, é do judicial e, aqui em parênteses, no judicial, as pessoas que recebem até 5 salários mínimos mensais, elas têm direito à gratuidade. Então, você vai juntar os documentos ali necessários, carteira de trabalho, enfim, declaração de hipossuficiência, e vai juntar e vai distribuir, e o juiz vai analisar. No cartório, a gente sabe que isso é diferente, né? Tem essa possibilidade, é muito mais restrito. Eu queria ver com você a possibilidade dessa questão da gratuidade, se é possível, como que porque é diferente, né? A gente sabe que no cartório é o mundo. Como que seria essa questão, meu amigo? Vamos lá. Essa situação de gratuidade ela é interessante porque, em muitos casos, as pessoas às vezes não têm condições de dar sequência no procedimento. Muitas vezes o inventário não é elaborado no prazo adequado, né? A lei estabelece um prazo de 2 meses para dar início nesse procedimento de inventário. Eu, pessoalmente, acho um prazo muito, muito curto, tendo em vista que a pessoa está passando por um processo de luto, de perda de um ente querido, né? 2 meses eu considero um prazo curto.
Então, para mim, deveríamos ter no mínimo 6 meses ali para iniciar esse processo. Mas a lei colocou 2 meses, passado 2 meses sem iniciar o procedimento de inventário, já vai ter a implicação de algumas multas ali pelo não cumprimento desse prazo. Né? E aí, partindo para essa situação da gratuidade, né? O que seria a gratuidade? Como você bem pontuou, Johnny, dentro do sistema judicial, existem alguns requisitos, algumas informações que são prestadas para o juiz, onde ele vai fazer a análise, se realmente ele vai aceitar ou não esse pedido de gratuidade. Já quando a gente passa por uma medida extrajudicial, né, que a gente está ligado ao cartório, quem vai tomar frente dessa situação será o tabelião. O tabelião que vai elaborar o documento, que vai fazer toda a minuta ali, que vai ser registrada. E aí fica a critério dele, de fato, saber se essa pessoa vai fazer justo ou não o recebimento. Lógico, o tabelião ele tem uma série de documentos que ele vai solicitar para a pessoa ali demonstrar a incapacidade, né, que a gente no direito chama de hipossuficiência, né, de realizar o pagamento de custas ali, da situação toda, mas no inventário eu pessoalmente não costumo vislumbrar as pessoas fazendo esse tipo de pedido, justamente porque é um procedimento que ele é dispendioso para as pessoas. A pessoa vai ter que pagar imposto para o Estado, vai ter que pagar honorários, vai ter que pagar emolumentos, que é a despesa do cartório. Né? Então, eu não vejo pessoalmente as pessoas solicitando esse pedido de assistência diretamente ao cartório no procedimento de inventário, justamente por ser um processo que tem etapas. Se você não cumprir a primeira etapa, você não passa para a segunda e você não passa para a terceira. Então, por conta desses fatos, as pessoas, mesmo pagando a multa de não entrarem com o procedimento em 2 meses, elas optam por se preparar financeiramente, juntar fundos, pegar dinheiro daqui e dali, para poder seguir com o procedimento de inventário da melhor forma possível. Bem pontuado, Matias. E a questão aqui dos emolumentos estaduais, a gente pode distinguir novamente aqui entre o extrajudicial e o judicial. A gente sabe que a gente vai entrar com a minuta a petição inicial, as primeiras declarações. Como seria no extrajudicial essa questão? Você faz isso ao mesmo tempo? A partir de bem já é ali já com as primeiras declarações? Como que é essa distinção aqui na questão do como que funcionaria essa distinção, né? Eu acho que para a gente entrar nesse assunto de fato, a gente tem que começar a falar o que a pessoa faria. O que a pessoa, quando ela passa por um processo desse e está nesse prazo de 2 meses, o que ela deve fazer? Primeiro ponto, procurar um advogado. Né? Entre em contato com o advogado ali da área, ou seu advogado da sua família, ou seu advogado de confiança. Fala, olha, fulano que meu pai, minha mãe, meu tio faleceu, somos os herdeiros, o que é que eu preciso? Né? Esse profissional, ele vai te passar uma lista de documentos, certidão de óbito, certidão de casamento, registro dos imóveis, dentre outros, para ele poder analisar, verificar a cadeia de bens, regimes e afins, para ele poder validar todas as informações e apresentar essa documentação para a Secretaria da Fazenda. A Secretaria da Fazenda vai ser, vamos dizer assim, o primeiro passo para seguir com o inventário. Independente se é judicial ou extrajudicial, vai ter que passar pela Secretaria. E o interessante é que a Secretaria, ela por ser vai cobrar um imposto, que é o ITCMD, e é um imposto estadual. E esse imposto está ligado ao local onde está registrado esse bem. Então, por exemplo, no caso do Johnny, é um fazendeiro grande, tem propriedade, tem uma fazenda lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né? Então, a Secretaria da Fazenda de Mato Grosso do Sul é responsável. Comprou um apartamento em Goiânia, a Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás é responsável. Comprou um imóvel em BH, a Secretaria do Estado de Belo Horizonte é responsável. Então, serão 3 procedimentos em 3 secretarias distintas, ligadas ao local do bem. Então, essa é a primeira grande etapa. E cada um vai cobrar seu imposto. Né? Aqui no estado de Goiás, o imposto é gerado por um boleto chamado DARE. Né? E a pessoa vai efetivar esse pagamento desse boleto. Se ela não efetivar o pagamento desse boleto, o inventário não dá sequência. O Estado, tanto no extrajudicial como no judicial, enquanto a pessoa não realizar o pagamento, ele vai brecar o inventário. Ele não vai deixar seguir. Porque o Estado é aquela situação. A chance dele receber é agora. Como que ele faz para receber? Paralisando o seu inventário. Se você não me pagar, o seu inventário não segue, você não regulariza o seu imóvel e a gente não consegue dar sequência. Então, infelizmente, entra nesse bocado do Estado receber essa primeira parte, essa primeira leva dele, né? Tem que passar pelo Estado, inevitável, né? É a etapa que a gente tem que cumprir. Outra coisa, Matias, a questão aqui é ter essa possibilidade de ser online também, a gente
sabe que a gente está numa era digital aqui, né? As informações são muito rápidas. Então, assim, tem a possibilidade de eu fazer esse inventário de forma online. A gente sabe que está vindo aí muita tecnologia, as pessoas assinando cada vez mais virtual. Existem plataformas, né? Várias plataformas, vou citar nenhuma, mas a gente sabe que existe. Mas a dúvida é, posso fazer um inventário de forma online? Como que funciona? Johnny, é interessante isso porque a atribuição de cartorário é uma atribuição de um particular que vai exercer um cargo de uma atividade pública, né? E dentro dessa atribuição que existe para ele, existem cartórios e cartórios, né? Como qualquer outra profissão, né? Então, a tendência é que os cartórios das maiores cidades, as metrópoles grandes, capitais, cidades grandes, sejam mais ligados à tecnologia, né? Para os cartórios, a gente tem um sistema que chama e-notariado. É um sistema que permite reconhecimento de assinaturas de pessoas que não estão presentes fisicamente. Então, através desse documento, uma pessoa que está lá em Londres consegue assinar uma transferência imobiliária para um terceiro dentro do cartório. Ele vai, assina pelo notariado, o tabelião vai registrar, vai conversar igual nós estamos conversando aqui e vai conseguir efetivar isso. Mas conforme eu pontuei, cartórios e cartórios. Já tive a oportunidade de conversar com cartórios de cidades com 8 mil habitantes, e para ele não era eficiente ter um sistema desse. Então, ele não tinha esse sistema. Mas, de modo geral, é possível, sim, fazer o procedimento via eletrônica, resolver de maneira eletrônica, né, esse procedimento de inventário. E é interessante a gente pontuar isso, porque, finalizada essa primeira etapa, que é a declaração para a Secretaria da Fazenda, a gente passa para essa etapa posterior, né, que já é dentro do cartório. E aí, como que funciona essa etapa dentro do cartório? O que eu preciso fazer para chegar no cartório? Primeira coisa, pagar o imposto. Se não pagar o imposto, a gente não dá sequência no inventário. Eu até brinco com os clientes, eles falam assim, ô Matias, quanto tempo que demora o inventário aí? Quando a gente vai fazer uma preparação, né, para ver se a gente vai seguir por uma via judicial, esse judicial, eu falei, olha, o judicial tem a demora natural do judiciário, né, dependendo da situação aqui, a gente vai ter envolvimento do Ministério Público, a gente vai ter envolvimento da Procuradoria do Estado, então são mais pessoas participando e prazos maiores dentro do procedimento. Isso vai gerar uma demora dentro do processo, no andamento regular do processo. Quando a gente passa para ver extrajudicial, eu brinco que o que delimita o tempo é o bolso. Né? Você está com dia para gastar? Se tiver, o céu é o limite. Então, dentro dessa situação, imagina o seguinte caso. Aqui em Goiás, por exemplo, quando a gente faz a declaração para a CEPAS, o imposto sai de maneira automática. Então, se eu declarei hoje, meu cliente pagou, amanhã eu já posso ir no cartório da sequência. Lógico, se eu tiver com todas as certidões, todos os documentos para dar sequência. Né? Então, normalmente, um procedimento extrajudicial aqui no nosso estado, termo de 3 semanas, 4 semanas, está resolvido. Mas isso depende de caso para caso, de situação para situação. Minas, por exemplo, o imposto não sai de maneira automática. A gente faz a declaração, demora alguns dias para a CEPAS nos dar o retorno sobre o que a gente apresentou, né? E apresentar o boleto para ser pago. Então, já não é uma situação tão rápida assim. A gente tem um prazo ali que a gente vai depender de um terceiro para seguir. Então, a gente entra nessa situação, né? De prazos, de velocidade e afins. E aí, quando a gente chega nessa via, de fato, do cartório, a gente vai para um procedimento final, para realmente finalizar o inventário extrajudicial. E aí vai ser apresentada uma nova documentação, né? O cartório vai emitir uma série de certidões que ele necessita para dar veracidade dos dados, das informações que estão sendo apresentadas. Dentre esses documentos que nós apresentamos, o formal de partilha, né, que é a divisão patrimonial emitida pela Cefaz, que você pagou lá atrás, vai ser apresentado novamente. O cartório vai verificar essa documentação com a secretaria, verificar a validade desses documentos, se está tudo nos conformes, para aí sim ele poder elaborar a minuta e poder fazer o registro posterior desse formal de partilha, efetivando assim o registro do inventário. Show de bola, Matias. Então, quer dizer que cada estado tem o seu procedimento, né? E os prazos para serem estabelecidos, né? Não é padrão, não é padronizado. Não é padrão, infelizmente. Então, meu amigo, vamos falar as perguntinhas agora? Vamos ver o que o pessoal perguntou para a gente no decorrer da semana aí, o que tem para a gente falar alguma coisa. Um seguidor nosso do escritório fez a seguinte pontuação: seguro de vida e seguro patrimonial, onde não tem beneficiário, vai para o inventário? Essa questão aí... Como funciona a questão do seguro? Né?
O Essa seguro questão do de vida. seguro é interessante, porque ele serve como um planejamento sucessório, né? Tem muitos casos de clientes que entram em contato que falam assim, olha, Felipe, eu tenho um seguro aqui de vida que eu fiz porque eu tenho um patrimônio vasto e aí quando eu morrer, eu não quero que meus filhos tenham que vender parte desse patrimônio para pagar o imposto, porque todo mundo sabe que o imposto vai ser cobrado. Eu não quero que eles vendam. Eu fiz um seguro de vida, com o prêmio do meu seguro de vida, meus filhos vão arcar com o pagamento desse imposto. E aí, Felipe, esse valor, esse prêmio pela minha morte, vamos dizer assim, vai ser tributado? A resposta é que não. Isso trata-se de uma proteção patrimonial, né? O legislador atualmente entende que esse valor, apesar de ser uma pecúnia que a pessoa vai receber ao final, não entra como patrimônio. Como ela não entra como patrimônio, ele não vai fazer parte do espólio. Espólio é o patrimônio deixado pela pessoa, dependente da forma, é um todo unitário. Então, o carro, a casa, o dinheiro no banco, o gado, tudo isso faz parte do espólio, né? E esses seguros, eles não vão entrar dentro dessa divisão, né, para o Estado poder cobrar o valor dele de imposto. E aí, o interessante do seguro é que, como o cliente de vocês pontuou, se eu não deixar alguém direcionado para esse seguro, como que fica? O entendimento geral atualmente é que se não deixar direcionado, ó, o prêmio do meu seguro vai em X% para o meu filho, tal, vai para minha esposa X%. O entendimento geral é que a gente vai seguir a linha do regime de casamento. Então, por isso que o regime de casamento é fundamental quando a gente vai tratar de inventário também, né? Eu falo que a pessoa que mexe com inventário, ela tem que ser multifuncional. Ela tem que saber, além do inventário, ela tem que saber direito de família, ela tem que saber direito imobiliário, às vezes tem que saber um pouco de direito financeiro, porque tem investimento em bolsa, tem outras coisas, né? E aí essa situação de seguro entra exatamente nesse ponto. Primeiro, não é tributado, o Estado não vai cobrar sobre essa situação. Segundo ponto, além de não ser tributado, quando as pessoas não delimitam como que vai ser repartido esse valor, vamos seguir o que está no regime de casamento. Ah, casei em comunhão parcial, então metade do meu prêmio pela minha morte vai para minha esposa, o restante vai ser partilhado entre os meus herdeiros. São dois herdeiros, 25% para cada um, né? Então, nesse caso específico dessa pessoa, primeiro, não vai ser tributado, não entra como patrimônio do espólio. Segundo, vai seguir o regime de casamento dessa pessoa, como que ela casou, essa que vai ser a divisão patrimonial desse seguro de vida, desse prêmio que ela vai receber, os herdeiros receberão ao final. Então não entra em regra, né, meu amigo? Não entra. Bem pontuado. Nós estamos com um caso aqui no escritório em que a cliente nos procurou, o marido dela faleceu e ela está com um único bem. Ela falou assim, esse bem eu consigo transferir estando no nome do meu falecido marido para o meu nome? Existe alguma possibilidade de transferência desse veículo através de outro procedimento que não seja o inventário? Infelizmente, não. Quando a pessoa chega com uma situação prática dessa para mim, eu brinco, né? Lógico, quando você já tem um pouco de familiaridade com a pessoa, eu falo assim, tem como ele sair do caixão e assinar a transferência? Ah, Felipe, não tem não. Então não tem como. Então, qual que seria uma solução plausível? E é muito comum. A gente pensa que inventário é feito só grandes patrimônios. Não. Já fiz inúmeros inventários que era só um carro. Há um Golzinho 96 que vale 15 mil. Mas tem que fazer, ué. Senão você não vai conseguir transferir. E são situações como essa. O veículo registrado no nome da pessoa que faleceu. Tem que fazer o procedimento de inventário. Normalmente, esses veículos são de valores menores e provavelmente, a depender do estado, lógico, legislação estadual, vai ocorrer a isenção tributária. Então, a pessoa não vai pagar nem imposto. Né? Vai sair o formal de partilha, imposto zerado, é só ir para o cartório. E segue e finalizou. Então, nesse caso específico, essa cliente de vocês, de fato, ela vai ter que realizar o procedimento de inventário, né? De preferência, ela pode fazer até uma nomeação de inventariante, para centralizar as tomadas de decisões, assinaturas de documentos nela mesma, para evitar que tenha aqui um filho, dois filhos, para poder assinar a documentação. Essa ferramenta a gente utiliza muito quando é um inventário que tem muitas pessoas. Né? Vamos centralizar? Vamos colocar uma pessoa só? É eu e mais 10 pessoas. Não, eu vou ser inventariante, eu assino por todo mundo. É um documento que a gente elabora perante o cartório para poder ter essa centralização. Então, nesse caso dessa cliente, ela não vai poder vender para terceiro sem fazer o inventário. Se a pessoa de fato quiser registrar o veículo para ela. Agora, se a pessoa não preocupar de ter de fato
o documento do veículo em nome próprio e ela não se importar de ter essa situação toda e gerar um prejuízo lá na frente muito maior, ela deixa o barco tocar solto, né? Só que os prejuízos vão ser muito maiores. Lá na frente, esse veículo pode acontecer algum problema, esse veículo pode ser roubado, participar de um furto, alguma coisa muito maior, e aí olha o tamanho do prejuízo que essa pessoa vai ter por não ter feito o inventário, né? Então, por mais que seja um bem pequeno, consulte um advogado, conversa com ele, verifique o que ele pode fazer. Às vezes não vai ser cobrado imposto, né? Você vai pagar apenas a questão de honorários para o seu advogado e emolumentos do cartório. Então, vale a pena, sim, sentar, olha, o patrimônio é esse. E aí, nessa situação, trazer uma curiosidade, né? A gente tem também o inventário negativo. O que é inventário negativo? É quando a pessoa não deixa patrimônio, né? Olha, é uma cadeia de herdeiros, o fulano de tal não deixou patrimônio, eu quero registrar que ele não deixou patrimônio para a gente seguir a sequência aqui. Opa, inventário negativo. A gente declara a situação para ser fácil. Olha, o fulano que faleceu não deixou patrimônio. Inventário negativo. E a gente dá sequência ali em toda a cadeia. A gente tem que entender que inventário, às vezes, envolve muitas pessoas falecidas, muitas pessoas que estão envolvidas ali e que não seguiram o prazo de 2 meses, aceitaram o risco, aceitaram pagar a multa, porque estavam se capitalizando, estavam melhorando a situação, para poder seguir com o inventário. Então, existem algumas maneiras, algumas ferramentas que nós vamos utilizar para resolver essa situação da melhor forma, e o inventário negativo é uma dessas formas. Bem pontuado, hein, Matias? Inventário negativo, para mim é novo, hein? Como advogado, sim, é bem novo essa questão aí desse termo. E aí, meu querido, vamos. Será que os nossos seguidores aqui, alguém da nossa. Tem alguma dúvida? Tem alguma dúvida para pontuar, alguma coisa para falar? Porque queremos já encerrar aqui a questão da nossa live. Espero ter contribuído para todo mundo aqui, né? Eu e você. Para a gente estar engajando. Teve uma dúvida aqui, Johnny, só que a gente já respondeu, né? O Robson Barbosa aqui, ele comentou se existiria a obrigatoriedade, né, da participação de advogados do procedimento de inventário. Como a gente pontuou antes, né, existe de fato essa obrigatoriedade, né, de ter uma participação de advogado no procedimento de inventário. Agora, se você é o herdeiro e você é advogado, você pode fazer isso em causa própria. Você não precisa de chamar um terceiro advogado para fazer esse inventário. Minha mãe faleceu, eu sou advogado, eu mesmo posso fazer um inventário onde eu sou herdeiro, mas eu sou advogado. E aí eu posso seguir dessa forma. Bem pontuado, bem pontuado. Então, eu sendo advogado, eu posso atuar em causa própria aqui no Exatamente. Bem legal, bem legal. Mas não sem advogado, né? Existe essa possibilidade. Exato. A gente sabe que existe possibilidade na Lei 9.099, a questão dos juizados de pequenas causas, de você entrar até o primeiro grau sem advogado. Mas aqui não é esse requisito, você tem que entrar com advogado, seja extrajudicial, né? E é isso, galera. A gente vai... Tem mais algum ponto que você quer pontuar, Matias? Não, eu acredito que a gente conseguiu trabalhar bem sobre a questão do inventário, né? Sobre como que ele funciona, o que pode ou não pode ser feito dentro do inventário. Mostrar que realmente o inventário extrajudicial é um caminho mais adequado. Lógico, é necessário analisar cada caso prático. Às vezes, dependendo da situação da pessoa, inventário judicial vai ser o melhor caminho para ela, mesmo estando os herdeiros de acordo, estando em alguma situação ali. Mas, por exemplo, o que eu pontuo sempre é que no caso do inventário extrajudicial, não existe a obrigatoriedade de dar entrada no inventário no último domicílio do falecido. Isso, quando a gente tem no inventário judicial, existe essa obrigatoriedade. Então, por exemplo, se o meu pai faleceu em São Cristóvão do Piauí, nem sei se existe essa cidade, né? Então, eu vou ter que fazer o inventário naquela cidade, se eu vou ter que fazer judicial. Já quando eu faço na modalidade extrajudicial, eu não estou ligado ao território, não tenho essa ligação territorial. Eu posso morar em Goiânia, meu pai faleceu na Bahia, minha irmã mora no Rio Grande do Norte, e aí a gente vai fazer o inventário lá no Amazonas, no cartório do Amazonas, que é do meu primo, sei lá, né? Eu posso fazer, sem problema algum. Mas existem os passos a passos que serão realizados, né? Então, a primeira etapa, vou na secretaria do estado onde está registrado o bem, para resolver a questão tributária.
Depois, organize toda a documentação. Escolha o cartório da sua confiança, o cartório que você costuma fazer a documentação. Ah, Felipe, eu não tenho um cartório de confiança. Vai no cartório que o seu advogado indicar. Olha, eu acho que o cartório tal é um cartório bom para a gente trabalhar, o pessoal é célere, o pessoal é correto lá. Opa, vamos nesse cartório então. Vamos trabalhar dessa forma. Então, uma questão aqui, a diferença também entre o judicial e o extrajudicial. O judicial tem que ser na comarca em que a pessoa faleceu. O extrajudicial eu posso fazer em qualquer lugar do Brasil, né? Exatamente. Tem essa facilidade aí que ajuda demais para as pessoas que estão participando do inventário. E aí, trazendo agora por último uma novidade que saiu essa semana, a gente está no processo ali em Brasília com relação à modificação da partilha de bens. Isso é um tema que vai crescer muito, tanto o regime de famílias como o regime sucessório. Ainda está em votação em Brasília, mas eu creio que daqui a alguns meses, se brincar alguns anos, nós vamos ter uma modificação de fato sobre a participação dos cônjuges dentro do procedimento sucessório, uma equiparação de fato entre os filhos, que aí ainda existe alguma distinção ali quando não são filhos germanos, filhos do mesmo pai e da mesma mãe, Então vai acabar a discriminação com relação aos filhos e vai ter uma modificação ali que ainda não está muito clara com relação ao cônjuge sobrevivente que vai receber uma parte do patrimônio. Perfeito, meu amigo. Perfeito, perfeito. Eu espero que a nossa live tenha contribuído aí um pouquinho para o conhecimento da galera que nos acompanha, que está acompanhando nossos conteúdos aí nas redes. E agradecer o tempo da galera que esteve aí com a gente, né? Eu sei que o tempo Sem sombra de dúvidas. Sem aí. sombra de dúvidas, né, John? Esse projeto nosso aqui surgiu justamente para a gente poder conversar com as pessoas, explicar mais sobre o que nós fazemos como advogados, trazer essa tranquilidade e esse esclarecimento sobre os pontos que nós trabalhamos no nosso dia a dia, que às vezes são coisas que para nós são comuns, mas que para a pessoa é uma coisa de um bicho de sete cabeças. Assim como uma questão de engenharia, para mim, eu não entendo bem, ou para o John, uma questão de agronomia, ele não entende bem, Então, são perguntas que é aquela situação, que na escola falava, não existe pergunta boba. Bobo é não perguntar, Exato. Então, eu acho interessante todo mundo aqui que participa poder participar, poder trazer suas dúvidas, seu consentimento, escrever nas caixinhas de pergunta que a gente abre, trazer ali a questão, porque dependendo a gente pode trazer o esclarecimento sobre toda essa situação. E aí, já puxando o gancho, que a gente deixou ali em aberto no início, falando que a gente ia trazer uma nova live, já no dia 12 do próximo mês, Nossa próxima live vai ser com esse rapaz aí, lá do Mato Grosso do Sul, falando um pouco mais sobre direito de família. Direito de família, vamos falar sobre pensão alimentícia, né? Os requisitos, as possibilidades, um mito ali dos 30%, um pouquinho da nossa experiência aí de atuação aqui em MS e outros estados. E a gente vai desvendar aí na próxima live, no dia 12 de julho, O horário ainda a gente está definindo, mas a gente já tem data marcada para a nossa próxima live. E aí vai seguir, vamos trazer outras pessoas, outros advogados de outras áreas, fazendo aqui um conhecimento, somando, A nossa intenção aqui realmente é somar com os conhecimentos e trazer mais clareza para vocês. Sem sombra de dúvidas. E fazer essa conexão, de regiões diferentes, trazendo culturas, trazendo a realidade de cada estado, para a gente poder conhecer novas pessoas e trazer informação para todo mundo. Eu tenho certeza que essa comunicação nossa, Goiás, Mato Grosso do Sul, com outros colegas de outras regiões também, tem a agregar para os colegas e para todo mundo que vem assistir e a participar das lives. Com certeza, Matias. Obrigado, galera, por estar presente aí na nossa live. Espero ter contribuído. E é isso, tamo junto, meu amigo. Conta comigo. Com certeza. Parceria que vai estar começando hoje, tem muitos frutos, para seguir aí. E esse aqui vai ser, com certeza, a primeira de muitas lives que nós vamos ter ao longo dos próximos meses. Amém. Obrigado, galera. Gente, obrigado a todo mundo que participou. Os votos de agradecimento aí a todos que participaram, que disponibilizaram o tempo de ouvir um pouquinho aqui. Agradeço a todos. E até dia 12 de julho. E aí a gente vai determinar o horário direitinho, vamos divulgar nas redes, para que todos possam participar também. Perfeito. Obrigado, Matias. Obrigado, galera. Tamo junto. Gente, obrigado. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.